Olá, estudantes da 7ª série do Ensino Fundamental. Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Gisele de Língua Portuguesa. Nesta aula, vamos falar sobre Carta do Leitor. Vamos aos objetivos da aula de hoje? Ler e interpretar uma carta do leitor. Identificar opinião, fato e argumentação na carta do leitor. Compreender o objetivo da carta do leitor. Então, a gente vai fazer uma interpretação de uma carta, identificar opinião, fato, argumentação, e compreender a estrutura, o objetivo da carta do leitor. Antes da internet e da possibilidade dos comentários nos sites e blogs de notícias e reportagens, os leitores escreviam cartas para se posicionar sobre o que liam. Você já escreveu uma carta ou um comentário sobre uma notícia ou reportagem? Então, uma perguntinha para vocês refletirem. Você já escreveu uma carta, fez um comentário sobre alguma notícia ou reportagem que você leu? A carta do leitor, o objetivo. Então, a carta do leitor serve para quando uma pessoa deseja expressar sua opinião ou seu posicionamento crítico a respeito de algum assunto relevante no momento. Esse gênero se enquadra como um exercício de cidadania e pode ser direcionado tanto a jornais como às revistas de diversos segmentos. Então, essa carta do leitor serve para quando uma pessoa deseja se expressar, quando a pessoa lê a matéria, surgir uma ideia, expressar a sua opinião, um elogio. Então, é um campo destinado para o que o leitor possa fazer esta carta. Então, vamos à leitura. A Folha de São Paulo. Em relação à matéria, publicada no caderno Mercado, em 18/5, em que o senhor informa sobre a proibição do uso de sacolas plásticas como embalagem a partir de 1º de janeiro próximo. Penso que São Paulo demorou muito a tomar a decisão de transformar em lei a proibição. Então, vamos de atividade 1. A gente interrompeu um pouquinho a leitura, para já fazer uma atividadezinha para vocês possam entender o texto. A autora da carta é contra ou a favor a proibição de sacolas plásticas como embalagens? Será que era contra ou a favor? Então, eu vou dar explique. Eu vou dar um tempinho para vocês responderem essa atividade e eu já volto para fazermos a correção.
A autora da carta é contra ou a favor da proibição do uso de sacolas plásticas como embalagens? Explique. Então, ela é a favor, pois pensa que o governo de São Paulo já poderia ter transformado a proibição do uso de sacolas práticas em lei. Eu vou retomar aqui para vocês verem aonde que ela fala que ela é a favor. Então, em relação à matéria, publicado no Caderno Mercado, em 18/5, em que o senhor informa sobre a proibição do uso de sacolas plásticas como embalagem a partir de 1º de janeiro próximo, penso que São Paulo demorou muito para tomar a decisão de transformar em lei a proibição. Então, ela é a favor. Continuando a leitura. Todas as vezes que vou ao supermercado, fico indignada com a quantidade de sacolas que são utilizadas pelos consumidores que não parecem preocupados com as consequências que o uso destas embalagens causa ao meio ambiente. Só quero lembrar às autoridades que não basta sancionar a lei, é preciso ter uma fiscalização rigorosa e que as multas previstas sejam realmente aplicadas para aqueles que a desrespeitarem. Espero que não seja mais uma estratégia. Perdão, pessoal, faltou aqui o seja, tá? Mas a professora logo arruma. Então, espero que não seja mais uma estratégia. Então, vamos de atividade 2. Qual argumento utilizado pela autora do texto para defender o seu ponto de vista sobre a proibição de sacolas plásticas? Então, qual foi o argumento que a autora da carta fez, para defender, o seu ponto de vista, a sua tese principal sobre a proibição de sacolas plásticas? Eu vou dar um tempo para vocês responderem essa atividade e eu já volto para fazermos a correção. Voltamos! E aí, conseguiram responder a atividade 2? Vocês conseguiram encontrar qual foi o argumento usado pela autora do texto para defender seu ponto de vista sobre a proibição do uso de sacolas plásticas? Então, as sacolas plásticas, segundo a autora, trazem consequências preocupantes para ao meio ambiente. Então, se vocês colocaram uma resposta similar a essa da professora, não necessariamente com as mesmas palavras, está ok. E a gente vai retornar
para a gente ver em que parte do texto, né, ela utilizou esse argumento, tá? Ela defendeu esse ponto de vista. Então, aqui, ó, todas as vezes que vou ao supermercado, fico indignada com a quantidade de sacolas que são utilizadas pelos consumidores. Então, ela já colocou ali que ela fica indignada com essa quantidade de sacolas, que não parecem ser preocupados, né? Não parecem preocupados com as consequências do uso dessas embalagens, né? O que elas causam para o meio ambiente. Então, muitas vezes, né, ela colocou ali que as pessoas não percebem, né, do mal, da causa que esse número de sacolas fazem para o meio ambiente. Então, só quero lembrar às autoridades que não basta sancionar a lei, é preciso de uma fiscalização rigorosa, né, e multas previstas sejam realmente aplicadas. Então, né, aqui que ela colocou a opinião. E dando continuidade na leitura, né, que a gente iniciou, de marketing pré-eleitoreira. Como foi a lei que proíbe os cidadãos dirigirem alcoolizados? No começo, fazem blitz, causam um barulho, mas depois de algum tempo, tudo volta ao que era antes. Não há fiscalização para coibir as infrações. Então, vocês perceberam nessa leitura, né, a opinião, né, os argumentos que ela utilizou. E ficou bem legal a colocação dela. Atenciosamente, né, e assinatura, Josilda Cardoso, né, professora de ensino fundamental de São Paulo. E vamos de atividade 3. Na conclusão, ali no finalzinho que a gente leu, a autora da carta parece acreditar na eficácia da proibição do uso de sacolas plásticas em São Paulo. Por quê? Eu vou dar um tempo para vocês responderem essa questão e eu já volto para fazermos a correção. Na conclusão, a autora da carta parece acreditar na eficácia da proibição do uso de sacolas plásticas em São Paulo? E por quê? Não. Ela parece não acreditar na eficácia da proibição. A autora compara essa proibição com outra lei que, segundo ela, foi fiscalizada no começo, porém, assim que deixou de ser fiscalizada, passou a ser desrespeitada. Então, foi essa a opinião dela. Então, na conclusão, ela não acredita, né, na eficácia, né, dessa proibição, e ela colocou ali mais uma lei, ela compara, né, essa proibição com a outra lei, tá? Que, segundo ela, foi fiscalizada, né, no começo, mas que, porém, assim que deixou de ser fiscalizada, passou a ser desrespeitada.
Então, se você fez, né, colocou a resposta similar com outras palavras, não necessariamente que seja, né, igual a professora colocou aqui, mas que esteja a mesma ideia aqui, esteja, está corretíssimo. E vamos de quiz? Então, um trechinho aqui da nossa leitura, eu retirei, só quero lembrar as autoridades que não basta sancionar a lei. Então, percebam, ó, não basta sancionar a lei, está, né, em destaque esta frase. Então, o trecho destacado pode ser substituído, sem alterar o sentido por. Então, a gente pode substituir essa frase sem alterar o sentido por qual? Letra A, não basta elaborar a lei. B, não basta aprovar a lei. Ou C, não basta fiscalizar a lei? Um tempinho para vocês responderem e eu logo volto para a gente fazer a correção. Voltamos! E aí, pessoal? Conseguiram encontrar a resposta? Então vamos à correção. Só quero lembrar às autoridades que não basta sancionar a lei. Então, esse trecho de destacado pode ser substituído, né, sem alterar no sentido por letra B. Não basta aprovar a lei. Então, se a gente substituir, ficaria assim. Só quero lembrar às autoridades que não basta aprovar a lei. E vamos de atividade 5? Então, aqui temos duas perguntas. Letra A. Que fato motivou o envio da carta à Folha de São Paulo? Então, que fato que motivou, né, o envio da carta à Folha de São Paulo? E letra B. Qual intenção da autora ao escrever para o jornal? Qual será que realmente foi a intenção da autora, né, para dar essa resposta ali, esse questionamento ao jornal? Então, eu vou dar um tempo para vocês responderem essa questão. Eu já volto para fazermos a correção.
Voltamos. Vamos à correção das duas perguntas? Então, aqui na atividade 5. Então, que fato que motivou o envio da carta Folha de São Paulo? Qual a intenção da autora ao escrever para o jornal? Então, na letra A, o fato, que motivou o envio da carta foi o fato de ter lido a matéria publicada no caderno Mercado em 18/5, informando sobre a proibição do uso de sacolas plásticas a partir de 1º de janeiro. Então, ela leu, provavelmente ela tenha lido, a reportagem, e o fato dela ter lido, essa publicação no caderno, informando, sobre a proibição do uso de sacolas plásticas. E na letra B, qual seria a intenção da autora a escrever para o jornal? Então, a autora da carta, ela desejava expressar a sua opinião sobre o assunto que ela leu, ok? Então, vou falar um pouquinho da estrutura da carta do leitor, o gênero epistolar, o vocativo, a introdução. Então, esses 3 aqui, a gente precisa de um título, para quem a gente vai fazer essa resposta, se é para o autor da matéria, tá? Local e tema na introdução, a gente usa o desenvolvimento, O que você vai colocar no desenvolvimento? Argumentos, críticas, perguntas, elogios, reclamações. Então, é aqui no desenvolvimento que a gente coloca os argumentos, O que você vai colocar nos argumentos? Os argumentos para defender a sua tese. Você pode acrescentar estatísticas, tá? A crítica, se você vai fazer uma crítica a favor ou contra, o que foi colocado, o tema da matéria. Perguntas, você pode fazer perguntas também, questionamentos, do conteúdo da matéria. Elogios, também você pode dar uma resposta para elogiar, a matéria, fazer reclamações, também questionamentos, dar sugestões, opinião, assim como na leitura passada, ela deu opinião referente às sacolas plásticas, etc. Tá? E na conclusão também, vocês podem acrescentar a sugestão ali no geral, uma opinião bem elaborada. Vinculada em jornais, revistas, impressas, e o desfecho você coloca atenciosamente, grato pela atenção, tá? E o que estudamos nesta aula? Lemos uma carta do leitor e identificamos opinião, fato e argumentação, tá? Esses 3 tópicos. Compreendemos o objetivo da carta do leitor. Então, vocês entenderam que o objetivo principal da carta do leitor é a pessoa ter essa oportunidade de se expressar, dar a sua opinião, criticar, argumentar, tá? E também, esses gêneros textuais, eles estão presentes atualmente, em sites, blogs, as redes sociais, revistas, jornais, ok? Então, nesta aula, falamos sobre o gênero textual carta do leitor. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e até breve.